noite, irmãos. A graça e a paz. E para aqueles que estão nos assistindo e os que estão aqui também com nós. Você que está aí para assistir, comente, curta, compartilhe também. Que nós possamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir da palavra. Amém? Amém. Então, continuando, falando do mapa que eu trouxe só por uma questão de informativo mesmo. Quer dizer, a gente não conhece, não sabe como que é a região, se é montanhosa, se não é. Pelo jeito é meio parecido com Bragança, né? Subida, descida. Então, o que acontece? Ali é a região que nós vamos tocar um pouquinho à frente. Uma curiosidade bem assim. O território todinho de Israel está ali medido entre 21 mil quilômetros a 22 mil quilômetros. Ele tem uma quilometragem ali quadrada disso. Tanto é que dizem que, comparado ao território brasileiro, tem um estado, que é o de Sergipe, que ele é o mais próximo ali em quilometragem. Ou ele está ali batendo exatamente a mesma coisa, ou Israel é um pouquinho maior. É só para informativo mesmo, para nós sabermos qual o tamanho daquela região. Sergipe eu nunca fui, não posso nem falar o tamanho, né? Rio de Janeiro eu já fui. É pequeno, mas quando você está lá, você não consegue andar tudo aquilo. É que nem Bragança, né? Comparado a algumas cidades, que nem Vargem, que você entra na rua, na avenida principal, se você andar muito rápido, você já está fora dela, né? Então tem cidades que têm características assim, uma via principal. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, essa terceira parte do reino de Deus vai nos falar sobre o quê? O foco será Moisés, como já disse. Por que o foco será Moisés? Justamente eu vou tocar em alguns pontos aqui e a gente vai ficar lembrando um pouquinho o que aconteceu com Moisés. Aqui, ó, a escritora apresenta um enredo unificado. Eu falei isso na última aula, mas é bom sempre recordar. O que seria esse enredo unificado? Ele fala aqui da criação, ele vai falar da queda, ele vai falar da promessa, ele também vai falar da redenção e vai falar da consumação. Se nós pegarmos qualquer texto bíblico e termos essas 5 pontos, deixa eu ver, 5 pontos, irmãos, e podemos observar a criação da história, ou a criação mesmo, o que está sendo feito, olha, está acontecendo isso, já estou na criação, mas logo em seguida você começa a observar, opa, já está tendo queda, ou a queda lá embaixo, lá atrás. Tem muitas histórias na Bíblia que nós podemos observar que começam maravilhosamente. Começa na promessa, começa no altar, aí depois vai indo, parece que tem a queda. Pula as coisas. Mas também ele vai ter a redenção e a consumação. Porque a redenção e a consumação, se a gente podemos observar bem, a gente pensa logo na seguinte questão. A redenção apontando para Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Né? Hoje somos filhos de Deus porque aceitamos Ele como nosso único Senhor e Salvador. Até então éramos separados. A palavra não era para nós. O judeu não tem Jesus Cristo como seu Salvador, o seu Messias. Ele tem Ele como um profeta ou até mesmo um oportunista que foi lá e criou uma religião. É assim que eles pensam dele. Porque na verdade o Messias para o judeu é aquele que viria para libertar o povo. E quem já é de Chosen, né? Qual o nome daquele seriado? The Chosen. Hã? The Chosen. The Chosen, né? É. Então, tem uma parte que ele fala, ele conversando ali com o pessoal, ele falou, é que vocês estão esperando um Salvador que vai libertá-los da opressão. Eu não vim para isso. A libertação que eu vim trazer para vocês é outra. Porque até então o judeu não precisava aceitar alguma coisa para se tornar, ou ele nascia judeu ou ele não era judeu. Ou ele se tornava judeu com a questão dos prosélitos. Aí sim, ele seria um filho de Deus. Mas não existia essa promessa de salvação. Eles só estavam ali juntos e sabe,
Deus deu uma promessa para nós, que Ele vai vir e retornar para nós. Ele vai mandar o seu Messias, que vai nos libertar. O povo de Israel sempre teve uma opressão de guerras e dominações muito grandes, justamente por causa da questão da queda. Eles caíram muito, e cada vez que a gente vê um livro profético, um livro histórico, podemos aprender que Israel sempre está em decadência com aquilo que é a vontade de Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles estão fazendo a sua própria vontade, né? Quando a gente ouve falar sobre dízimo e ofertas, tem pessoas que lê lá em Malaquias 3:10, mas lê um pouquinho antes, onde as palavras são duras. Mas ali é um contexto que a gente tem que entender. Está falando para aquele povo em que o profeta Malaquias está presente. E o que acontece? Os sacerdotes da casa do Senhor estão usurpando e roubando daquilo que é do Senhor. Ele explica lá no que? Lá na oferta. A oferta está vindo aqui, é para ser feita dessa forma, está feita de outra forma. A consagração dos animais que está vindo para cá, o sacrifício, é tudo animal puro, não pode ter mancha, mácula nenhuma. Ali já estavam vendendo animais de qualquer jeito, com manchas, com características de doença, que isso não era aceitável para Deus. Então quando ele fala, vocês roubam de mim nas ofertas, nesses dízimos, é nessa questão. Porque eles não colocavam o valor real, a quantidade real, e ainda davam de forma errada. Lembrando bem o que aconteceu com Caim e Abel. Um veio e trouxe aquilo que agradava a Deus, e o outro trouxe, não que não agradou, mas não era aquilo que Deus esperava naquele momento. Deus esperava o sacrifício. E ele, da sua própria vontade, ele fez aquilo que ele quis, a queda. Isso gera a queda. Então ele fez o que? Eu vou levar fruta, porque eu trabalho com legumes, eu trabalho com verduras, eu tenho frutas, é isso que eu vou preparar para o Senhor. Como o pastor mesmo disse, se ele tivesse colocado no coração dele, Senhor, gostaria de te oferecer algo diferente. Senhor, tem uma proposta, o Senhor aceita? O Senhor se agrada? Ou tem que ser mesmo o sacrifício? Aí o que acontece? Deus poderia responder ali naquela hora mesmo. Não, eu preciso do sacrifício. E explicaria para ele o motivo. Ou poderia falar até mesmo sim, porque houve uma conversa. E naquela época Deus respondia eles. Então o que acontece? O pecado é relacionado da mesma forma na nossa vida, a queda. Vivemos uma vida em que cristãos hoje, temos cristãos nas igrejas, vamos observar ao nosso redor aqui na nossa igreja. Poucos querem ouvir a palavra. Né? Não estou falando do irmão que faltou porque está com problema, não é isso. É poucos que estão querendo entrar e ouvir um pouco da palavra. Muitos querem ouvir o que nem o pastor está falando. Na hora da profecia, vou profetizar, venham aqui à frente. Né? Uma vez eu não sei por que eu fui, mas eu fui. Não entendo, mas eu fui. Líder não vai lá na frente normalmente. Eu não sei, e o pastor falando, lá. Agora cada um aqui está comprometido comigo. Eu falei, o que eu fiz? Que vocês vão dar aqui para a igreja um envelope de dízimo de tantos valores por mês. E vocês vão ver que no final desse tempo Deus vai te abençoar. Olha aí. Que coisa que eu fui fazer. Não que seja totalmente errado, mas é que eu sempre tenho um problema financeiro meu, porque eu estou desempregado, não uso isso como muleta, mas é uma realidade, então isso implica em algumas coisas. Né? O pastor disse, o pastor sabe disso, se fosse em outra igreja eu nem poderia pregar, porque não é dizimista, né, pastor? Não é 100%, toda vez que eu tenho oportunidade eu dou, e dou com alegria. Mas a questão é essa. Então, às vezes, a gente se compromete com coisas que não é a vontade do Senhor. Então, você fica em queda porque você não está fazendo a vontade do Senhor. Então, nós podemos ver aqui a promessa, a redenção e a consumação, nós vamos ver aqui adiante. Eu quero falar de Canaã, mais uma vez, que é
terra que Deus prometeu para o seu povo. Quando Abrão, antes de se tornar pai de uma nação que se tornaria Abraão, Deus falou para ele: saia da sua parentela, saia e vai fazer isso mediante o que eu estou te passando. Você vai fazer uma caminhada. E eu tenho para você um local prometido. Vá e tome posse desse lugar. Vocês sabem onde que é Canaã? A universitária ali está doida para responder, né? No mapa? É. O pastor sabe, né, pastor? Agora não lembro. Sabe onde que é Canaã? Canaã é Israel. Canaã é Israel. Deus prometeu Canaã para o seu povo. É que depois de muito tempo, quando chega Moisés e vai indo, o que acontece? Os israelitas que mudam de hebreus colocaram o nome de Israel. Né? Aí vem toda aquela questão política, né? Que falam assim: mas Jesus Cristo nasceu na Palestina. Já ouviram falar isso? Já ouviram falar isso? Sabe por que falam isso? É porque os romanos, como todo povo dominador, gostava de humilhar aquilo que o povo de Deus fazia. Uns chegaram a sacrificar porcos, sabendo que porco é um bicho imundo para o judeu, lá dentro da casa do Senhor. Né? Fizeram isso, pegaram todo o ouro, como de sempre, e mudaram o nome do lugar. Não vai chamar mais Israel aqui. Aqui agora vai mudar, não é Judá, não é Israel, não é Canaã, vai ser Palestina. Pode pesquisar. Os romanos fizeram isso. Não é porque existia um povo palestino, não. É que fizeram isso. O povo palestino, se você olhar bem, é bem um povo árabe. Nem eles mesmo, se você pegar na nacionalidade de cada palestino que fala que é palestino, não são palestinos. É um povo que vem numa mistura. Então, Canaã, esta semana também vi uma coisa muito interessante, que fala sobre o quê? Criação. Então a pessoa quando começa a falar, e a semana foi a semana das mulheres, correto? Teve esse mês, passou? É o mês das mulheres. Estamos ainda. É o mês das mulheres, não é? É, Tá. Aí, no meio do mês das mulheres, tem os feministas. Eu falo para o pessoal às vezes não gosta, né? Eu sou o seguinte: eu não gosto muito de feminista, eu não gosto muito de machista, e eu não gosto muito do. Como que posso falar certinho para ninguém ficar chateado? Não é político, é ideológico. Da igreja mesmo, sabe aquela pessoa que é muito Religiosa. 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 Porque você vê um excesso em cada uma dessas coisas. Né? A feminista é que gosta de ofender a todos e a todas. O machista que só sabe conversar com a mão, né? Batendo. E o religioso que gosta de criticar todo mundo e não sabe trazer para o Senhor. Então são coisas excessivas que a gente tem que aprender na nossa vida a lidar melhor com essas coisas. E como sendo o mês da mulher, lógico, não vou falar de política, mas fizeram uma coisa maravilhosa, né? Colocaram lá, não pode chamar de homem, mas tem que falar que é homem biológico. Homem trans. Não, mulher trans, sei lá o que é. Não pode nem falar que é trans também, tem que falar que é mulher biologicamente. Isso é uma confusão, né? Uma confusão que a gente via só em programa de humor, né? Em que o Soares aparece lá com o bigodão falando que era mulher, mas isso em 1980, uma brincadeira que hoje se torna uma realidade. Aí fica complicado, né? Será que era uma brincadeira? É uma brincadeira assim, Ou estou será empurrando, que já estava preparada a mente do povo? Aquela mensagem subliminar. Isso. Então o que acontece? Essas coisas acontecem, irmãos. Essas coisas acontecem. Aí agora, esse vídeo, tem vídeo que no meu ouvido, que eu já não escuto muito, dói, sabe? Dói, parece que está panelando. Eu não sei a religião, eu não quero falar a religião do indivíduo. O indivíduo falou: nós temos que aprender a observar como são feitas as coisas. Deus criou Adão. Aí
ele, igual ele é de outra religião. Quando ele foi fazer a mulher, ele fez a primeira mulher trans. Ei! Como saiu isso dessa boca? Será que não conhece que é heresia, né? Mas, e líder da igreja lá. E falando, por que a Eva era mulher trans? Vou explicar para vocês. Tentar no raciocínio dele. Porque a mulher veio da costela, e a costela era de quem? De Adão, do homem. Então, ela foi feita pelo homem. Então, ela faz parte do homem. E fica essa coisa imputando na cabeça, tá batendo que nem uma marreta, que nem ele fala, é homem. Eu falo, meu Deus do céu, ele acabou com a criação de Deus. Deus criou cada dia ele terminou com uma simples frase, com bom. Este dia foi bom. Quando ele fez o homem, também ele terminou, e foi bom. Aí agora vem um indivíduo e fala que a mulher realmente é trans, porque ela faz parte de um membro da costela do homem que então não tem origem mulher, a mulher se originou de um homem, então ela é homem, mas é mulher trans, que fica nessa coisa, é que nem aquele linguagem neutra, né, todos, que não dá para entender se você vai tomar um Todd, está pedindo alguma coisa, o que quer, mas está ali, né? Então o que acontece? Acontece aqui que quando se começa a se cometer esse tipo de heresia, somente sobre a criação, que a criação, nós temos a criação, achei um conceito geral, como criação divina, né? Deus fez o homem do pó. Até hoje, o cientista não conseguiu fazer uma criança do pó. Aí eu vou pôr essa receita aqui, vai ter esses minerais e vou jogar ali e vai a criança. Não consegue. Então para nós não é algo que fala, que dúvida, não. Foi feito, Deus está relatando. Né? E mostra que lá ele fez o homem, do pó. Tanto é que se fizermos exames de sangue para ver minerais, que saem minerais do corpo, aparece um monte de minerais que contém na terra, do pó. E dali Deus achou uma parte simples, ele poderia ter feito do pó também a mulher, não poderia? Mas ele falou, não, eu vou pegar do homem, porque ela vai se chamar varoa. Varoa porque eu tirei do lado do homem, costela. E ela vai ser como sua empregada, vai ser a sua mucamba, ela vai ser a sua escrava. Não? Pastor está balançando a cabeça. Não? Vai ser a sua auxiliadora. Ela não vai ser aquela pessoa que nem certas culturas, que a mulher, o homem anda na frente e a mulher anda atrás. O homem anda separado da mulher, nem a mão ou o auxílio, mas ela está levando a sacola do mercado. Ele não, está separado. Então, a mulher não é para isso. A mulher é sua auxiliadora. Foi tirada do seu lado para que esteja do seu lado. Essa é a criação divina. Então, nós temos a criação numa ordem que não tem queda até aí. Mas aí aparece uma pessoa para falar que a mulher é trans, mudou tudo, né? Uma transformação. Essas questões que eles passam para nós e querem imputar nas nossas cabeças, pegam desinformados, novos cristãos, eles se perdem. Quando conhecem a história, se perdem. A afirmação do indivíduo é que Deus criou uma mulher trans, porque da parte de um homem, a costela. Tirou lá da parte do homem, que eu já falei, e virou trans. Vai dar para pagar um tempo, viu, pastor? Então nós temos essa questão. Você vê como o homem gosta de ficar em queda? Ficar em queda. Era uma coisa até simples. Eu vejo muitas igrejas, e às vezes você pega, hoje a moda é podcast, né, pastor? Podcast, né? Ou então é 1 contra 10, 1 contra 20, e põe lá um indivíduo que quer defender a fé. Parece um monte que não quer. A questão do dízimo, eu ouvi um pastor falando e eu achei interessante, acho que até o pastor vai concordar. Só fala mal do dízimo, só fala que o dízimo não é da igreja, só fala que o dízimo não é do Novo Testamento, aquele que não é dizimista. Que aquele que experimentou
a graça de ser dizimista, e é que nem o pastor falou, não precisa ser aquele dizimista, ó, 100, 10%. Quando tem, eu vou ofertar o que eu tenho, que eu sei que Deus vai me agradar, porque eu vou orar para Ele e Ele vai entender essa minha situação. E quando você tiver muito, é que nem o pastor sempre fala para mim, seja muito, seja no pouco. A gente tem que estar sempre presente. Eu dei um pouquinho, mas eu vou dar de dízimo. Não, agora deu muito. Agora que eu vou fazer a minha glória. Vou lá na frente fazer que nem o fariseu, falar que eu sou dizimista, que o irmão ali não tem valor para dar do meu dízimo, que ninguém vai chegar perto do meu. É assim, né? Não. Você vai chegar, deposita na conta, ou chega com o envelope, volta para o seu lugar, ora, pede glória a Deus, pede graça a Deus, pede perdão a Deus. Se você, nesse momento, você deixou passar algo que não era a vontade dele. E se não, o que acontece? Queda. Está vendo como a queda está sempre relacionada? Deus nos criou como criatura. Colocou Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, reino de Deus. Mas não estava satisfeito, né? Tinha que ter dores do parto, tinha que sentir o trabalho, o ardor, que estava tudo pronto, não precisava fazer nada. Não, eu tenho que fazer minhas coisas. Então eu não quero isso, eu quero a queda. E todos ficaram em queda. Até que Jesus Cristo apareceu. Assim do nada? Não. Está lá a profecia falando sobre ele. Vai acontecer assim, vai aparecer um homem, ele não é bonito, não é formoso, mas ele é cheio da glória de Deus. Aleluia. Porque ele que veio para a nossa redenção. Então, toda queda existe, a gente vai cair, a gente vai errar, mas a gente tem que estar certos que a redenção vem por meio de Cristo, ele é nosso advogado. E por vir por meio dele, nós temos que ter o quê? O arrependimento. A nossa munição contra aquilo que nós fizemos de errado é o arrependimento. E somente Deus vai entender isso. Somente Deus. A queda, se observarmos bem, em todos os tópicos daqui, falamos aqui da Bíblia, historicamente, está relacionada com a negação. Começa com a negação. Aí que você vai conversar com uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, não entende o propósito de Cristo e nem de Deus, ele vai só negar. Ele vai só negar. Né? Eu nem vou falar em outras características de outras pessoas, de outros grupos, mas falar com uma pessoa que você é cristão, e ela às vezes ela fala, eu também sou cristão, eu sou de outra denominação, e explicar determinadas coisas que na Bíblia está, ela não vai entender, ela não quer entender, ela não aceita que você saiba mais do que ela, ou você vai explicar algo para ela que ela não tenha visto por ela mesma. Santo de casa, né? Não é santo, mas é profeta de casa, não faz milagre, né, pastor? Não traz a profecia, é outro que tem que falar, né? Então são coisas que acontece isso. Santo, todos nós somos santos, né? Somos corpos separados por Cristo. Somos separados. Lá no Êxodo, capítulo 33, versículos 1 e 3. Consigo ler aqui? Disse mais o Senhor a Moisés: vá, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei. Ou seja, é um, né? Pode pôr dois? E enviarei um anjo adiante de ti, e o lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, e os jebuseus, e
Repare nessa promessa que Deus está dando para Moisés. Repare bem, ele falou: eu enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei todos os cananeus, amorreus, heteus, perizeus e heveus e os jebuseus, que esse povo não agradava a Deus de forma alguma. Povo idólatra, um povo que vivia em situações carnais, um povo que não agradava a Deus de forma nenhuma. E pelo que nós entendemos do que a Bíblia relata, nem eles pediram perdão ou arrependimento, eles teriam de Deus, porque é uma coisa sanguínea deles, é uma coisa que eles iam cometer de novo, era uma promessa falsa. Então, o 3: e uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que ele não consuma eu no caminho. Repararam as duas conexões que Deus passou ali para Moisés? Olha, já vou mandar diante de ti um anjo. Ele já vai preparar todo o terreno para você. Imagina, qual é o nome dela mesmo? Eu não escutei, fala alto. Diana. Diana? Tá, sou surdo também, tá? Diana, imagina o seguinte: aparece um enviado de Deus para você. Olha, preparei para você um terreno. O terreno vai ter uma metragem lá, você vai se surpreender. Vá, pega a sua família agora, pode ir lá que está tudo preparadinho para você. É tudo teu, tudo que você vê lá é teu. Você vai chegar lá, você vai se surpreender com o que vai ter lá. Eu já mandei meu enviado, né? Meu servo, ele preparou tudo, está tudo prontinho. Aí você chega lá, uma casa maravilhosa, um pomar maravilhoso. Não sei se você gosta de sítio, né? Estou citando um sítio, mas um lugar que você fala: oh, que lugar gostoso, é aqui que eu vou passar o resto da minha vida. Posso receber, tem um lugar para chamar os irmãos, tem um lugar para fazer uma festa em nome do Senhor. Aí do nada, não é isso que eu quero, é a cor da casa. Né? Ah, não gostei daquilo, localização, vou deixar para a próxima. Isso não me serve. Eu quero morar no centro da cidade. Aqui não. E às vezes Deus está separando algo para nós, e quando Ele fala separando, Ele está separando nós mesmos do maldade. Está deixando a gente num lugar melhor. E é isso que Ele fez com o povo de Deus. Vá, a terra que está lá é Israel, é Canaã, vai ser toda sua. Lá mana mel, manda leite, manda tudo. Você sabia que o mel de lá tem sabor diferente? Porque normalmente mel, as abelhas gostam de pegar o própolis, né, das flores, das frutas, e vai. E lá o que muito dá é aquela uma frutinha amarelinha, eu esqueço muito o nome dela. É uma amarelinha, parece uma bolachinha. Não é tâmara, não. Tâmara, né? Não? A tâmara? É tâmara, né? Que Moisés comeu no deserto? É. Tâmara, né? Então, lá tem muito disso. Então as abelhas vão nesse foco. E o mel sai dos melhores que tem. Por causa disso. Relação. Quando Moisés ele sai com o povo de Deus, e o povo de Deus só reclama, só murmura. Por isso que no versículo 3, Deus já relatou para ele, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Vá, eu não vou no meio de vocês, não vou estar junto com vocês, porque senão eu vou consumir todos vocês. Deus já se conhecia o coração de cada um. É aquela questão, né? Do dízimo que o pastor falou. Quando foram dar, o Espírito Santo já estava olhando para o coraçãozinho deles. Não adiantava eles contar qualquer outra história que não fosse a verdade. Se eles contassem a verdade, nada de mal aconteceria. Mas não contaram. Então o que aconteceu? Foram consumidos ali mesmo. Isso nos dias de hoje acontecer isso, o irmão vai lá dar o dízimo, todo alegre cai duro no chão. E aí? O resto vai ter medo da dízimo.
Pensou uma coisa dessa? Pronto, ninguém vai querer saber. Mas é isso que nós estamos observando. A queda veio também de murmurar. E nem Deus queria andar junto com eles. Mas Deus já mandou a promessa pronta lá na frente. Vai, que está tudo certo. Aquele povo que está lá não vai te fazer nada. Eu já estou preparando. Já está certo a derrota deles. É Deus falando na sua vida que você está no deserto, que o deserto nós passamos, nós não ficamos nele. Quem fica em deserto é quem tem problema de ansiedade. Qual o nome da outra doença também? Relacionada à ansiedade? Depressão. Esses ficam no deserto. O ansioso porque está toda hora entrando no deserto. O depressivo porque é uma doença mental, questão mental, a gente sabe o que é. Mas ele sempre procura aquela situação que ele vai ficar em depressão. Aí Deus já está mostrando para ele, não se preocupe, eu já ganhei todas as suas batalhas. Não precisa ficar temendo. Vá adiante, dê o próximo passo, saia desse deserto. Isso que Deus queria falar com o povo. Vocês vão passar aqui, vão passar pelo deserto, do Egito até Israel, tem uma longa margem de deserto. E quando chegaria ali, eles teriam tudo para eles, tudo. Ninguém ia ficar lá tomando conta, porque já estava definido que era deles. O dono do local está lá. É que nem você tem a sua casa. Você sai para viajar, quando você volta tem um monte de gente na sua casa. Mas não é a sua casa. Aí você vai virar de costas e vai embora, vai deixar a casa com os outros? Não. Você vai procurar nos meios, né, legais tirar aquele povo de lá, porque não é possível você perder aquilo que Deus te deu e você lutou com tanto suor. Então nós temos aqui essa promessa de Deus para Moisés. Essa terra prometida, descrevendo-a como um local onde emana leite e mel, é exatamente aquilo que Deus queria para eles. Olha, vocês vão para uma terra, eu vou só falar para você, lá mana leite e mel. Aí você fala, poxa, se tem leite e mel, embora Deus pode trazer essas coisas de qualquer lugar, ele não vai precisar da vaca, e nem da abelha para ter mel, nem da vaca para ter leite. Que o povo, quando reclamou de sede, Deus mandou Moisés tocar na pedra que saía água. O Deus reclamar de fome, Deus mandou um maná. Né? Estudiosos dizem que o maná era uma comida tão maravilhosa que ela supria toda a necessidade de uma pessoa. Eles também não conseguem fazer o maná, senão ia ser comercializado. Mas o maná era algo que supria todas as necessidades da pessoa. Você comia aquilo, você estava bem. E Deus ainda falou, não pegue muito, porque vai se estragar. Pegue o necessário. Você imagina, você chega em casa com uma bacia cheia de maná, vamos comer, gente, chegou a hora da comida. Guarda um pouquinho, depois você pode comer o resto. Mas não pode guardar muito, não é exagero. A água estava ali, podia beber à vontade, sem problema. Coisas que Deus fazia. Deus fazia o quê? À noite a nuvem, à noite o sol, o fogo, né? O fogo ardente, e durante o dia a nuvem. Ou seja, perfeito. São 40 anos que nós vamos andar. Não era para ser 40 anos. Era só para ser aquele momento de saída e chegada. Chegou lá, o povo se espalhava, porque já estava dividido em tribos. Cada tribo ia ficar no seu lugar. Mas não dá certo assim. Tem que ter o quê? A murmuração, a reclamação. Tem que ter a mentira. Em Números, pastor, capítulo 13, versículo 14. Já acabou, já? Da tribo de Naftali, Nobe, filho de Vofaz. Números 13, 14. Da tribo de Gade, Jeuel, filho da tribo de Gade, pode ir.
E aí vai. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Namba. O que acontece? Ele vai falar de cada tribo. 12 tribos. Ele mandou os 12. 10 retornaram com uma negativa. Não. Gigantes. Não. Povo, gafanhotos, são enormes. Não, não é feito para nós. Mas 2 com a promessa falaram o quê? 2 espias, Josué e Caleb, vieram e falaram: esta é a terra que Deus nos deu. E aí? Nós estamos esperando o quê? Deus já nos deu a promessa. Deus já nos apontou o que nós vamos precisar fazer. Nós oramos e Ele sempre atende as orações. Ele sempre demonstra para nós. Então a gente não pode ficar ansiosos, em depressão. Nós temos que ir adiante. Como Deus fala, nós somos guerreiros. Então nós temos que andar o próximo passo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço o pastor que mandou a mensagem que eu vi, senão e nem a chuva nos atrapalhou. Glória a Deus. Amém, irmãos?